Bom, gente, a gente está sempre falando agora do ano novo, né? Primeira semana do ano, praticamente começando. E a gente já começa 2020 também com uma campanha bastante importante, que é o Janeiro Branco, que tem como objetivo melhorar a saúde mental das pessoas, né? Tentando aí esclarecer mais, né, sobre algumas doenças como depressão, transtornos de ansiedade, fobias e uma série de outros transtornos também que são mentais. Só nos últimos 3 anos, para você ter uma ideia, o número de atendimentos no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, de jovens com depressão simplesmente aumentou 115% em 3 anos, hein? Então como é que a gente pode, né, garantir aí a saúde mental no meio dessa confusão toda aí do nosso dia a dia? A gente está tendo o prazer aqui de receber pela internet o psicólogo Romani Souza. Tudo bem, Romani? Como é que você está? Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com vocês falando desse tema sobre o Janeiro Branco. Que bacana. Aliás, você está falando aonde, hein? Eu estou falando aqui dos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, Olha basicamente só, que bacana. perto de Nova York. E você está fazendo o que aí agora? Eu agora estou aqui conversando com você e vim... Agora não, né? Mas nos Estados Unidos. Eu vim de férias e eu vim fazer um treinamento aqui na bacana. Universidade de Harvard, participar também de uma convenção em Nova York. Que legal. Então, muito obrigado. Mais uma vez, agradecendo aí a sua disposição, né, em conversar com a gente desse tema que é bastante importante, como você falou. Aliás, como a gente estava dizendo até agora, né, aumentou aí 115% o número de jovens, principalmente, sendo atendidos no Sistema Único de Saúde, né, por causa de depressão. Como é que como é que você enxerga esse quadro, né, de depressão, principalmente agora na juventude? O que está levando a esse problema, hein? Hoje, cada vez mais, a depressão está se tornando não só algo biológico, genético, mas algo também construído através das nossas ações do dia a dia. Duas coisas podem levar à depressão, tanto histórico genético, que você pode ter alguns genes biológicos que vão ter mais predisposição para você, como se fosse diabetes. Algumas pessoas, dependendo do estilo de vida, ainda assim, mesmo que tendo a genética para ter diabetes, podem não desenvolver a doença. A mesma coisa com a depressão. Então, hoje em dia, muitas pessoas, mesmo sem a predisposição genética, acabam desenvolvendo pelo estilo de vida. Desde como lidar com as situações, a pressão do trabalho, a pressão na escolha profissional, a questão desde a infância, bullying na escola, como a criação dos pais, abandono dos pais, superproteção, pressão demais, tudo isso conta para poder desenvolver um quadro de depressão. E até uma coisa interessante, muitas vezes as pessoas pensam, nossa, mas parece que veio uma tristeza que vem do nada, coisas desse tipo. E geralmente a tristeza não vem exatamente do nada, são coisas que vão acontecendo na nossa vida, como se fosse um copo de água. Você coloca um pouquinho de água, de repente você coloca um pouquinho mais, de repente transborda. E ali é quando começa a acontecer realmente a depressão. E a depressão é diferente da tristeza, não é algo que dura pouco tempo, mas algo mais contínuo. Entendi. E hoje, então, a questão dos jovens está mais em evidência, né? Mas os adultos, claro, também acabam desenvolvendo depressão. Tem gente que diz assim, depressão é mais coisa de mulher. É verdade isso ou é mito? Tem uma coisa interessante, tem pesquisas que mostram que mulheres, principalmente por causa da questão de menstruação, questão do pós-parto, podem desenvolver mais a depressão por essa questão hormonal mesmo, principalmente é comum depois do pós-parto em algumas mulheres, da mesma forma que a mudança hormonal nos jovens pode criar isso também, e também na velhice, quando já está se aposentando, vem toda aquela questão tanto social, quanto você fisiologicamente, nós fisiologicamente também não temos mais todo aquele pico. Entendi. Agora, nesse Janeiro Branco, né, o que a gente precisa chamar a atenção da população para que realmente ela se conscientize, né, dessa questão da saúde mental? A gente precisa prestar mais atenção, principalmente nos dias de hoje. Uma coisa interessante é que às vezes as pessoas pensam que falar de saúde mental é falar de doença. Que falar de saúde mental é trazer como se fosse doenças mentais, mas não necessariamente somente doenças. Às vezes pode ser também para manutenção da sua saúde mental. Desenvolver inteligência emocional, desenvolver, por exemplo, questão de lidar melhor com as suas emoções, seja no trabalho, seja para ter uma performance melhor, seja para melhorar o seu relacionamento, seja para entender mais como você funciona. Por exemplo, uma pessoa que tem uma saúde mental legal, você vai ver que ela tem mais dificuldade de estourar, isso gera menos estresse no trabalho, de se estressar,
isso faz toda a diferença na qualidade de vida como um todo. Não é somente quem está doente, mas também as pessoas podem utilizar isso para ser seres humanos melhores. Desde a forma como você vai criar os seus filhos, a forma como você está lidando com o seu chefe, tudo isso pode também estar envolvendo a questão da saúde mental. Para você, por exemplo, a partir do momento que a pessoa realmente se vê com depressão, ela foi no médico e o médico acabou diagnosticando, né? Não, você tem depressão e tal. A partir desse momento, o que a pessoa precisa fazer, além, claro, do tratamento ali, né, com o psiquiatra? Legal, ótima pergunta, Alexandre. Para entender, primeiro vamos diferenciar aqui a depressão da tristeza. Tristeza, certo, hoje está sendo cada vez mais comum as pessoas tomarem antidepressivos por causa de momentos de tristeza. Isso não é legal. Por quê? Porque momentos de tristeza são momentos que a gente precisa enfrentar no dia a dia. Ter condição de gerenciar as emoções, porque isso é natural da vida. É como se fosse, morreu uma pessoa que você ama, você não pode nem sentir o luto, você já tem que tomar um antidepressivo. Ou você terminou um relacionamento que você estava antes, você já tem que começar a tomar um antidepressivo. As coisas não são bem assim. Por isso é importantíssimo procurar a ajuda de um psiquiatra ou de um terapeuta para fazer esse acompanhamento e dar um diagnóstico realmente congruente com o que a pessoa está vivendo naquele momento. E agora, falando sobre como lidar com isso, eu sei que às vezes falta força de vontade para a pessoa. Então é importante as pessoas que estão em volta olhar para essa pessoa e falar, peraí, eu entendo que ela está num momento onde os hormônios dela não estão funcionando como deveriam, essa pessoa está sem energia, não é uma motivação extrínseca, mas algo também biológico, está faltando serotonina, dopamina, neurogênese. Então é importante ter apoio das pessoas em volta. É importante essa pessoa também procurar ajuda, como a gente falou aqui, do psiquiatra e do terapeuta, fazer esse acompanhamento multidisciplinar. E aqui eu vou compartilhar dados de algumas pesquisas que fazem toda a diferença. Opa. Por exemplo, a prática de atividade física provou, isso é uma pesquisa da Universidade de New Jersey, que eu achei muito interessante, que pegaram pessoas que estavam enfrentando depressão. E pegaram essas pessoas e colocaram para fazer atividade física 3 vezes por semana. Olha. E praticar meditação todos os dias. 40% dessas pessoas conseguiram eliminar os sintomas de depressão. Puxa. Por quê? Porque é como se fosse um medicamento natural. Por exemplo, no medicamento antidepressivo, vai ter muita coisa ali que tem a ver com promover neurogênese, aumento de dopamina, aumento de serotonina, e isso pode ser feito também fisiologicamente. Um exemplo, se você sorri, você começa a liberar serotonina, isso é fisiológico. E se você muda a sua postura, a sua fisiologia, perceba que geralmente, quando você está feliz, pensa no momento bom da sua vida, quando você está muito bem, você fica com a postura mais firme ou com a postura mais caída? Quando você está muito bem, sua voz é de mais confiança ou de mais insegurança? Ou seja, o nosso corpo tem uma estratégia para ficar criando e permanecendo no estado depressivo. Uma coisa que a gente tem que começar a fazer é ajudar, mesmo que no início, tem uma frase da Amy Cuddy que fala fake it to make it, no sentido de finja até se tornar aquilo. Como assim? Não no sentido de enganar, mas no sentido que, de repente, você começa a fazer atividade física, no início pode ser um pouco chato, mas, de repente, opa, aqueles hormônios estão voltando, eu estou começando a sentir vontade de fazer as coisas de novo. No início, eu posso começar fazendo a meditação, pode ter desafios no início, só que, de repente, eu estou promovendo neurogênese e eu começo a sentir vontade de fazer as coisas de novo. Não só através da meditação, da neurogênese, mas também o hábito de agradecer. Porque quantas coisas boas que estão acontecendo nesse momento que a gente tem para agradecer. E quando nós estamos vivendo um momento de depressão, é como se você estivesse olhando para essa tela e tem um canto da tela que tem uma mancha escura. E é como se eu estivesse olhando só para aquela mancha escura. Isso não porque eu quero olhar para a mancha escura, porque eu não consigo ver que tem o resto da tela. Então é importante agradecer. Lembrar das coisas do dia a dia, por exemplo, para pensar quantas coisas eu, você, todos nós temos para agradecer hoje. O ar que nós respiramos, a capacidade de poder falar, a capacidade de poder ler, de escrever, a capacidade de estar vivo nesse momento, agradecer pela minha pele. Se amanhã eu acordasse e tivesse só o que eu agradeci hoje, o que eu teria? Lembrar desse conceito. Tem uma pesquisa do pesquisador Robert A. Emmons, que prova que o hábito de agradecer as coisas tornam as pessoas mais felizes. Olha então, só. Isso faz toda a diferença. Que bacana. Eu digo que tem muito a ver com tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente. E por que não nós mesmos começarmos a falar coisas boas para nós? Por que não nós também começarmos a olhar quais as pessoas que eu posso conviver mais, quais as pessoas que eu posso parar de conviver para desenvolver uma qualidade de vida melhor? Que legal, é mudar a postura mesmo, né, Romani?
Olha, quero te agradecer muito pela tua participação. Você deu uma aula para a gente aqui, né? Todo mundo ficou vidrado aqui nisso que você estava falando. Eu agradeço muito, aliás, por você ter atendido a nossa ligação direto aí dos Estados Unidos, né? Onde você está agora. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, pessoal aí de casa. Um grande abraço e vamos fazer desse ano de 2020 o melhor ano de todos. Com certeza. Obrigado, Romani Souza, psicólogo direto dos Estados Unidos. Obrigado mesmo pela participação. Legal, hein?